E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota, nossa 26ª aula remota. Hoje, excepcionalmente, não estarei dizendo bom dia e sim boa tarde, né? Hoje, excepcionalmente, estamos estudando pela tarde. E vamos ao que interessa, a aula de português, logo após as nossas provinhas parciais 2, né? Nossa primeira aulinha de português, segunda-feira, dia 22 de junho. Livro 2, capítulo 3, na página 58 e 59, a gente vê aí o Vitor lendo um livrinho, né, onde fala sobre o povo dele, o povo da África. E aí tem umas informações sobre a África. A África é o terceiro maior continente do mundo, depois da Ásia e da América. Essa terra tão vasta tem muitos desertos, onde quase nunca chove, e grandes florestas onde chove e troveja todo dia. Enormes crocodilos nadam no Nilo, o rio mais longo do mundo, e manadas de elefantes, girafas, zebras cruzam as savanas. Há 52 países na África. Então, aí são algumas informações desse país, né? Aliás, desse continente. E aí você observa essa ilustração, depois que a gente lê todas as informações aí da paginazinha do livro que o nosso amigo Vitor está lendo, a gente vai responder. Vocês conhecem algumas informações trazidas pelo livro de Vitor, né? Esse livro que ele está lendo. O que é novidade para você? Diz que a gente acabou de falar das informações sobre a África. Para você, o que é novidade? Você escreve aqui, tá? Contem ao grupo as impressões que vocês tiveram sobre a África ao lerem a página do livro do Vitor. Se essa leitura despertou alguma curiosidade ou dúvidas em vocês. Você vai escrever: despertou curiosidade ou despertou dúvidas? Você vai escrever uma dessas duas palavras, tá bom? Na última bolinha verde, vocês conhecem algo da cultura africana que tem influenciado a cultura do povo brasileiro? Falem sobre isso para a classe. Então a gente já sabe, né, que a arte, né, deles, muitas das comidas, né, muitos da religião também, né, a gente incorporou muita coisa da cultura africana aqui na nossa sociedade brasileira, né, gente? Então vocês verifiquem aí e coloquem. E aí na página 60, hora de leitura, é para você ler, né, um trecho de um artigo científico publicado pela revista digital Ciências Hoje das Crianças e informar um pouco mais sobre a história do continente africano. Reinos da África. Tem gente que se refere à África como se fosse o único país. Acontece que a África é um continente maior do que o nosso, a América do Sul. Reúne 54 países com riquezas culturais muito diversificadas. Alguns desses países já foram reinos ricos e poderosos. Muitos séculos antes de os primeiros portugueses chegarem à África pelo Oceano Atlântico, havia comerciantes africanos que atravessavam o deserto do Saara para levar seus produtos de um lugar a outro, de seu continente até para a Europa e para a Ásia. Eles vendiam diversos produtos, entre os quais os mais valiosos eram o sal, metais preciosos. Nessa época, a Idade Média, a África era conhecida na Europa como Terra do Ouro. Ouro, sal e poder. O crescimento do comércio com as rotas do Saara trouxe muita riqueza para algumas localidades da África. E como onde há riqueza, há poder, né? Alguns reinos foram surgindo. Esses reinos eram favorecidos, ou seja, privilegiados, por terem acesso a controles de bens, terras, imóveis, objetos de elementos ou elementos que possuem muito valor. Então, eles tinham o controle dos bens mais valorizados no norte do continente, o ouro e o sal. Os mais conhecidos entre esses reinos da África Ocidental, entre o século X e XIV, eram Gana, Mali e Songhai. E aí na página 61 a gente vê, né, os reinos da África Ocidental aqui pelo mapazinho da África. Reino do Congo. Na África Centro-Ocidental, entre os países que são hoje Angola, Congo e República Popular do Congo,
Desde o século XIV ficava o antigo reino de Congo. Nesse reino moravam povos que viviam da atividade agrícola e também comercializavam diversos produtos com grupos de outras regiões. A capital do reino era conhecida como Banza Congo, e na época era tão grande como as capitais da Europa. Os portugueses, quando chegaram ao Reino Congo, em 1483, ficaram espantados com o tamanho e esplendor dessa cidade. As construções eram impressionantes, assim como a riqueza do interior das residências. Esplendor significa grandiosidade. Antes dos europeus, antes deles chegarem lá, como podemos observar, a história da África ao sul do deserto do Saara, antes do contato com os europeus pelo Oceano Atlântico, está repleta de riquezas. Né, gente? Repleta de riquezas e expressões de poder. As sociedades da época criaram formas de governo que se assemelham aos reinos de impérios que conhecemos, bem como formaram exércitos de guerreiros e guerreiras, mas principalmente produziam artes, conhecimento e técnicas que se espalharam pelo mundo por meio da herança africana, né? Que está na vida e na memória de seus descendentes e deve ser valorizada e preservada. E aí na página 62 tem as perguntinhas para a gente responder. De acordo com o texto, a África é formada por quantos países atualmente? Então a gente lendo o texto, a gente percebeu que atualmente a África é formada por 54 países. Na 2, os comerciantes africanos não circulavam apenas no interior do continente para vender suas mercadorias. Então transcreva do texto um trecho que comprova essa afirmação. Você vai lá no texto encontrar esse trecho onde começa: havia comerciantes até a Europa e a Ásia. Copiar tudo isso aí, tá bom? Na Idade Média, como a África ficou conhecida na Europa? Ficou conhecida como a Terra do Ouro, é isso? Quais eram os bens mais valorizados sobre os quais os reinos africanos tinham o controle? E a gente sabe que era o sal e o ouro. Na 5ª, releia um trecho extraído do texto. Os portugueses, quando chegaram pela primeira vez à região do Reino do Congo, em 1483, ficaram espantados com o tamanho e esplendor dessa cidade, né, que eles queriam conquistar, né, gente? Identifique e circule no texto o parágrafo em que esse trecho aparece. Então, o parágrafo que você vai circular é a capital do reino, né? Aqui, ó, na página 61, esse parágrafo todinho, é a capital do reino até residências, certo? Capital do reino até residências. Segundo parágrafozinho da página 61. E vai reescrever todinho aqui na A da página 63. Na B, a qual cidade esse trecho se refere? Então, a gente já sabe que eles falam aí sobre a cidade Benza Congo, que é a capital do Reino Congo. Na C, há quantos anos esse fato aconteceu? Há mais de 500 anos. A palavra herança aparece no último parágrafo do texto. Procure-o no dicionário e copie o significado mais adequado. Aí vocês procuraram, me responderam, a gente fez essa interação, né? Que herança é algo que tenha sido transmitido de gerações anteriores, né? Por antecessores ou por uma tradição. Identifique e circule no texto as palavras utilizadas para resumir as contribuições que as sociedades africanas dessa época deram para o mundo. E aí a gente procurou no texto e circulou as palavrinhas lá e tem que escrever aqui também, quais são as palavras que resumem as contribuições: arte, conhecimentos e técnicas, não é isso? Na B, o que o texto defende que seja feito em relação a essa herança deixada pelas sociedades africanas, né? Então ela deve ser preservada e valorizada. E aí, terminando a parte do texto, a gente vem para o encontro com a língua: verbos, tempos verbais, passado, presente e futuro.
Vamos começar esta sessão refletindo sobre o uso dos verbos. Na 1. Observe as frases a seguir e depois faça o que é pedido. Na África existem 54 países com riquezas culturais muito diversas. A B. Os portugueses chegaram à região do Reino do Congo em 1483. A C. As culturas dos povos africanos não deixarão de ser preservadas. E aí você tinha que relacionar. Quais dessa frase está no passado, ou seja, representando algo que já aconteceu? Né? E a gente vê que é a B. Os portugueses chegaram, né? A gente tem a palavra chegaram, e aí você circula a palavra chegaram, que é a frase que está representando o passado. A frase está no presente representa algo que acontece nesse momento. Está em que letrinha? A. Qual é a palavrinha que resume isso? Existem, né? É uma palavra que mostra que a frase está no presente, né? A frase está no futuro representa algo que vai acontecer. Então a gente já viu aí, a gente fez BA, falta o que agora? C. As culturas dos povos africanos não deixarão. Um ativo, deixarão, ainda vai acontecer, né, gente? E aí você circula as palavrinhas existem, chegaram e deixarão da primeira questão, né, onde está pedindo aí na 2, que fez com que a gente realizasse a atividade do jeito correto. Aí na terceira você vai completar a frase com uma das palavras do quadro, adjetivo, substantivo ou verbo. No estudo da língua portuguesa, as palavras que você circulou, né, que foi existem, chegaram e deixarão, você circulou nas frases da primeira questão, elas são chamadas de, exatamente, verbos. E aí na quarta você tinha que escrever uma frase utilizando um tempo verbal no passado, no presente e no futuro, né? Na 65, vamos recordar aqui um pouco sobre verbo. Você já aprendeu que a palavra que usamos para exprimir um acontecimento em determinado tempo recebe o nome de verbo. No terceiro ano, você aprendeu que os verbos, quando apresentados em formas original, né, eles estão no infinitivo, que é justamente quando eles terminam no ar, ir. Lembra-se? Veja então os 3 verbos que você circulou nas frases do exercício 1, escritos no infinitivo. Existir, chegar e deixar. Quando não utilizamos o verbo no infinitivo, então nós o conjugamos. Para isso a gente deve considerar os tempos verbais, que é presente, passado e futuro. No tempo passado, ele indica algo que já aconteceu ou que costumava acontecer. No tempo presente, indica algo que está acontecendo ou que costuma acontecer com frequência na nossa atualidade. E no futuro indica algo que se imagina ou se espera que aconteça. Vejam que um verbo também pode indicar. Ele pode indicar ação. Um exemplo de uma ação, eles vendem produtos. Um estado, eles são vendedores. E um fenômeno da natureza, chove muito naquela cidade. Aí a gente vai para a página 64 para resolver. Identifique as frases com as siglas designadas para representar o que o verbo indica. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, os portugueses chegaram ao Congo em 1483. Chegaram. Uma ação, né? Ontem relampejou no deserto. Relampejou, fenômeno da natureza. A capital do Reino do Congo era conhecida como Banza-Congo. Era conhecida, é o quê? Estado. Comerciantes africanos atravessavam o deserto do Saara. Atravessavam, é o quê? Uma ação. A história da África está repleta de riqueza e expressões de poder. Estado. Amanheceu no deserto. Amanheceu, um fenômeno da natureza. E aí, encontros vocálicos de tongo, tritongo e hiato, que no capítulo 1 você já estudou encontros vocálicos, no capítulo 2, encontros consonantais e dígrafos. E agora vamos se aprofundar nos encontros vocálicos que eles podem ter. A gente sabe que um encontro vocálico sempre tem a vogal e a semivogal, né? A vogal é aquele fonema, o som e a força, né? A força maior e maior duração, maior força. A semivogal já tem menor força, menor duração, né? Então, amanhecer.
E aí seu fica todo juntinho, né? Onde está o encontro. Eu. E aí esse eu, no amanheceu. Quem é a vogal? O é vogal. E o é semivogal. Você bota setinhas aí, circula o eu. Bota as setinhas e escreve vogal, semivogal para cada um, tá? Na B, quais? O quais aí é uma sílaba só, né, gente? Fica tudo juntinho. Então a gente vê que tem 3 vogais na mesma sílaba, que na verdade só a do meio que é a vogal. As duas laterais são semivogais. Então você escreve aí. Semivogal, vogal, semivogal. Depois de circular, é claro. Na C, países. Países. Onde está o encontro? O A e o I, né? Só que cada um fica numa sílaba diferente, porque cada um é uma vogal. Não existe semivogal aí. Por isso, o I se separa, fica sozinho numa sílaba. E aí, a gente vai saber o que significa cada um desses pedacinhos da sílaba. O ditongo, amanheceu, tem um encontro vocal que chamamos de... nessa palavrinha tem um encontro vocal, que a gente chama de ditongo. Ele é chamado assim porque o encontro vocálico acontece na mesma sílaba e é formado de uma dupla de vogal mais uma semivogal, né? Ou então pode ser também uma semivogal antes e a vogal depois, como por exemplo, qual. A palavra qual, o U vem primeiro do que o A, o aí é semivogal. É importante que tenha uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, né? 2, por isso ditongo. Tritongo já são 3 vogais, sempre um trio, e sempre a do meio vai ser a vogal. Hiato já é quando você tem um encontro que não acontece na mesma sílaba. Tem um encontro ali na palavra, mas quando você separa, cada um vai para o seu lado. Então são 2 vogais, por isso que elas não se encontram na mesma sílaba, não se separam. Por isso aí a gente tem o quê? Um hiato, não é isso? E aí você vai circular nas sílabas dos encontros vocálicos e classificar em ditongo, tritongo e hiato. Ou, onde está o encontro? Ou. Esse ou é o quê? Ditongo, né? Porque é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Valiosos. Valiosos. E aí o que é? Um hiato. Por quê? Porque vali, ó, o li separa do ó. O i e o ó se separam, são 2 vogais, cada um numa sílaba diferente, por isso hiato. Culturais, rais, tá todo juntinho numa sílaba só. E aí a gente vê que são 2 vogais, que na verdade é uma vogal, com uma semivogal, né? E aí é um ditongo. Reino, também outro ditongo. Rei, fica tudo juntinho, numa mesma sílaba. Então, o E e o I aí. O E é a vogal, o I é a semivogal. Então, ditongo. Na E, interior, rior. A gente já sabe que interior. O I vai se separar do O aí, né, gente? Então, a gente já sabe que é o quê? Hiato, porque são 2 vogais. Então, elas não podem ficar na mesma sílaba. Cada uma na sua sílaba. F, residências, cias. Todo juntinho na mesma sílaba, cias. E aí a gente vê que tem uma semivogal e uma vogal. Então, ditongo. Na G, iguais, tá todo mundo sílaba só. Isso é claro, né? Iguais é uma sílaba só. Nessa sílabazinha aí a gente vê que tem 3 vogais, ou seja, semivogal, vogal, semivogal. Sempre um tritongo. A vogal é a que fica no meio, tá bom, gente? Então é um tritongo aí. Na H, oceano, oceano. O E e o A, né, do oceano aí, se separaram. Significa que cada um é uma vogal, cada um vai para o seu lado. Então é o quê? Hiato. Sociedade. I é do sociedade. Sociedade. Exatamente. Outro hiato, porque o si se separa do E, né? O I e o E se separam, cada um é uma vogal, cada um fica na sua sílaba diferente. Por isso, hiato. E a J, para terminar, europeus. Europeus. Esse eu aí, tanto faz no começo como no fim, que são 2 encontros, todos 2 são o quê? Ditongos, porque é uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, acaba por aqui nossa aulinha de
classe, né? A página 68 até a 70 é para você fazer em casa e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom, meus amores? Bom final de tarde para todos e a gente vai ficando por aqui. Beijo!